Como mãe que você espera ver seu filho daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos? Aí o que não se ensina em casa, eles podem aprender lá fora e aprender de forma distorcida. Agora, talvez essa pergunta se dá, Roger, porque quem sabe a mãe não sabe o que falar. Os pais não se atentam ao fato de que se você construir esse relacionamento de pais e filhos baseando-se sempre no diálogo, sempre na conversa, não precisa chegar a esse ponto. É hora de mais um episódio do podcast MR21. Muito prazer, eu sou Roger Palmer e ao meu lado Milene Ferreira. E aí, Roger, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, hoje começamos diferente, né? O pessoal já viu que tá diferente. Porque hoje, o episódio de hoje é um episódio diferente. Há 2 semanas mais ou menos, né, Milene? Nós pedimos para seguidoras da Milene do Instagram. Isso, Facebook. Facebook e Instagram. Mandarem as suas dúvidas e perguntas sobre educação de filhos, né, Milene? Exatamente. E, deixando claro para elas que nós não iríamos revelar a identidade dessas mães. E também não responderíamos lá, mas responderíamos aqui no podcast MR21, que está indo ao ar a partir de agora. Bom, é o seguinte, muitas perguntas foram nos enviadas, lógico que não dá para responder todas. Tem muitas perguntas assim, muito parecidas, né, Milene? Isso. Então eu fiz uma seleção aqui, algumas eu resumi, sabe? Assim, peguei a ideia de uma e de outra e resumi. Algumas mães mandaram perguntas bem pontuais que serão feitas aqui. E eu tenho certeza que a resposta para uma mãe vai ajudar outras também, né? Exatamente. E até por isso, Roger, que é importante esse método, de perguntas e respostas, porque muitas vezes a dúvida de uma mãe pode ser, sim, comum a outras mães. E outra coisa, puxa, mas isso eu não tinha pensado, nunca parei para pensar desse lado, então eu vou cuidar daqui também. Então, sempre a dúvida de um pode ajudar a todas. Vamos então começando com a primeira pergunta, Milene, que eu selecionei aqui, que é um tema sobre celular. A mãe diz o seguinte: meu filho não sai do celular e não quer fazer tarefa. O que eu faço? Deixa eu só fazer também uma informação importante, que algumas outras mães também perguntaram alguma coisa sobre o celular, sobre essa dificuldade, principalmente agora na pandemia e tal, mas eu escolhi essa aqui que eu acho que abrangeu todas. Meu filho não sai do celular e não quer fazer tarefa. O que eu faço? Então, seu filho é normal. Ele é uma pessoa comum, graças a Deus por isso. Veja, sem dúvida nenhuma, ficar no celular é muito mais prazeroso, muito mais atrativo do que fazer o dever de casa, do que fazer a tarefa. Especialmente agora que o tempo de estudo em casa aumentou consideravelmente, tendo em vista que estamos ainda na pandemia, Covid-2019, e as escolas ainda não foram autorizadas ao seu funcionamento normal. Então veja bem, mãe, eu não sei quantos anos essa criança tem, se nós estamos falando de uma criança de 4 anos, talvez de 7, 10 ou quem sabe até um adolescente de 13 anos. O fato é que se esse filho, Roger, tem um celular, alguém deu para ele. Pode ser que foi a própria mãe, os pais. Não, Milene, não é meu caso, eu não dei o celular, foi presente da avó. Mas ainda assim, ele é uma criança, ele não responde por ele mesmo. Então eu pergunto assim para você, mãe, quem é a adulta da casa? Quem é que sabe o que é melhor para esse filho? Esse uso do celular, primeiro que uma criança não precisa de celular, tá? Isso eu sou muito categórica em dizer, Roger, porque eu tenho convicção dos porquês, certo? Uma criança não tem necessidade, especialmente agora na pandemia, porque às vezes os pais trabalham fora o dia todo, a escola é muito longe, é preciso se comunicar, aí o celular faz-se necessário. Mas fora isso, a questão do lazer, a questão de redes sociais é definitivamente ruim, definitivamente traz bastante prejuízos para o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Então, tendo isso em vista, considerando, sabendo dessas questões, é não apenas o direito, Roger, mas é o dever dessa mãe limitar o uso do celular. Então é simples, mãe, o que é que você deve fazer? Você deve confiscar esse celular e delimitar. Então o celular é do seu filho?
Porém, como você precisa priorizar a saúde, a segurança dele, você vai delimitar. Claro que deixando sempre claro, explicando para o filho, né, Roger? A gente sempre fala do relacionamento baseado no diálogo, na comunicação. A geração de hoje precisa entender os porquês, então explicar o porquê não é sinônimo de perder a autoridade, pelo contrário. Então você, mãe, precisa se impor, né? Precisa primeiro ter uma conversa com esse filho, explicar o porquê. Aí você pode dizer assim, Milene, mas qual é o problema? O que tem de tão perigoso a criança ficar ali em frente à tela? Bom, mãe, aí eu preciso te dizer uma coisa. Você precisa rever os seus conceitos e buscar conhecimento. Qualquer pesquisa básica, simples que você faça lá no Google, você vai ver um monte de artigos, informações especificando, dizendo quais são os prejuízos, os malefícios do uso do celular para adulto, para criança e para adolescente. E os prejuízos são gritantes. Agora veja, se esse celular já está interferindo naquilo que é obrigação do filho, que é estudar, que é fazer os deveres de casa, então mais do que urgente essa mãe precisa ter uma atitude, você precisa precisa o quanto antes pegar o celular do filho e explicar o que é prioridade. Inclusive você pode negociar, né? Por exemplo, você não quer tirar totalmente, não, eu acho muito radical tirar totalmente o celular. Então aí nesse caso você pode negociar para se usar o celular, para assistir desenho, filme, alguma coisa assim, primeiro o dever. Então, primeiro você vai cumprir suas aulas, você vai fazer as suas tarefas e depois, se você concluiu, e ainda daí vem a meritocracia, né? Se fizer com excelência, do jeito que tem que ser, porque tem criança, Roger, que faz assim, a pergunta lá, considerando o ecossistema, quais medidas podem ser adotadas para minimizar os impactos no meio ambiente? A criança responde, sim. E daí cadê a supervisão dos pais, né, para perceber, fez a tarefa? Fiz, e ele fez. Agora, como ele fez, certo? Então, celular não é necessário para nenhuma criança e adolescente, especialmente se eles estão em casa, certo? E se está interferindo naquilo que é dever e obrigação do filho, mais ainda a mãe precisa esclarecer e tomar uma atitude. Milene falou sobre os malefícios de se usar um celular. Nós temos um episódio, na verdade não é um podcast, é um vídeo de conteúdo aqui do canal da Milene, eu vou deixar na descrição para você pode dar uma olhada no conteúdo completo para você que é mãe, tem interesse em saber por que meu filho pode, ou se ele pode, por que ele não pode usar o celular, enfim, é um conteúdo muito bacana, né, Milene? Isso aí. Olha só o que a mãe diz, fala o seguinte, quando digo não, a minha filha grita comigo, me xinga e diz que me odeia. O que fazer? Pois é. Veja, uma situação dessa não foi da noite para o dia. Não foi de repente que essa filha começou a gritar, a xingar essa mãe. Possivelmente, essa criança ou esse adolescente, né? Aí diz ela, né? Minha filha. Isso. Ela já deu alguns sinais, ela deu pistas para essa mãe de que ela estava ficando incontrolável. Veja, é natural, Roger, da criança fazer birra, é natural da criança às vezes se descontrolar, por quê? Porque ela ainda não tem a percepção dos seus sentimentos. Isso é natural. Agora, o que não é natural é os pais realmente acharem bonito e não ensinarem. Veja, hoje também tem uma cultura que diz assim, quando o filho se descontrolar, porque ele não conhece as suas emoções e seus sentimentos. O que os pais devem fazer? Aí vem várias dicas, né? Acolha o filho, faça isso. Tudo bem, mas não é acolhendo o filho, usando a positividade, que ele vai entender. Aí entra o papel dos pais, Roger, em explicar justamente. Então eu vejo assim, nossos filhos são diamantes, mas é uma pedra bruta. E para que ela tenha o brilho, para brilhar, estar pronta para atuar na sociedade de forma responsável, ética e autônoma, cabem a nós, os pais, lapidar e dar o brilho correto. Agora, no caso dessa mãe, ela permitiu. Veja, quando essa filha deu os primeiros sinais, possivelmente ela tenha feito isso. Ela achou bonito, ou então ela disfarçou, porque às vezes os pais não sabem o que fazer. E por não saber o que fazer, eles ficam alimentando esse sistema dos filhos. Existe também uma teoria muito atual que diz assim, viu, o seu filho não está te manipulando, ele não entende o que é isso, ele é ingênuo. Olha, ele pode não entender na primeira, segunda vez que ele age instintivamente.
Agora, se ele percebe que os pais se dobram diante das vontades, dos desejos, se eles percebem que os pais se ajoelham e atendem essas vontades instintivas dele, porque criança é assim, eles querem só atender aos seus desejos, aos seus instintos. Então, aí o que acontece? Ele vai perceber, cria-se um mecanismo, né? Ele entende que basta ele bater o pé, ele xingar, ele faltar com respeito, fazer birra, que os pais vão ceder. Então, nesse caso dessa mãe, ela precisa também agir, ela precisa entrar em ação. O que acontece com o filho que, por exemplo, tem mães que falam assim, já falaram para mim, meu filho é bom, ele é um bom filho. Não, minha filha, até a gente se dá bem. O problema é que às vezes ele se descontrola quando ele é frustrado. Então, desculpa a honestidade, mas seu filho não é um bom filho se ele faz isso. Se a sua filha, quando é contrariada, ela briga, ela te agride, ela te xinga, ela se descontrola, então ela não é uma boa filha. Cabe você, mãe, tomar uma atitude. De que maneira? Será que tá gravando, esses latidos aqui? Tá, claro, a participação dos cachorros dos vizinhos sempre, né? Sempre, cachorro e moto. Cachorro e moto, daqui a pouco começa a passar. Mas vamos lá. Então, o que essa mãe precisa fazer? Ela precisa, mais uma vez, ela vai ter que sentar com essa filha, ela vai ter que esclarecer que ela merece o respeito. Então, veja, a mãe permitiu chegar a esse ponto. E agora o que deve ser feito? Ela deve tomar as rédeas, ela deve assumir a sua autoridade e jamais permitir, Roger, jamais um filho... Me diga, em que mundo é normal um filho agredir o pai? Mesmo que seja verbalmente, dizer eu te odeio, você não é uma boa mãe, você não foi um bom pai, por quê? Porque às vezes ele está dizendo não para um desejo dele. Estão mais calmos agora os cachorros do vizinho? Espera, agora vamos ver quanto tempo vai demorar, né? Vamos ver, vamos torcer. Bom, vamos nessa então. Vamos continuar aqui com as perguntas das mães que nos enviaram pelo Instagram, Facebook da Milene. Milene, como é que perde o medo do futuro do filho? Como perder o medo do que será do futuro do meu filho? Então, primeira coisa que eu digo, não perder o medo, tá? Porque o medo, ele não é de todo ruim. O medo, Roger, até certo ponto, até certa medida, ele faz parte da natureza humana e ele tem uma serventia, digamos assim, tem um propósito, nos deixar alerta. Então, a mãe que não está nem aí, que não se preocupa com o futuro do filho, da filha, que não tem aquele friozinho na barriga, meu Deus, o que vai ser do meu filho? É ruim. Até assim, eu fiz um resumo das perguntas, mas a maioria falava assim, eu não sei o que vai ser, eu tenho medo do que vai ser do meu filho, eu tenho medo do que ele vai se envolver, eu tenho medo porque eu não tenho certeza se ele vai escolher um caminho certo na hora de estudar. Foram esses os medos que as mães mandaram para nós, né, Milene? Tá, então veja bem, assim, o medo, portanto, ele é bom por nos deixar alerta. Agora, se essa mãe ou essas mães sentem um medo assim descontrolado, aí é ruim, porque pode dar aqui uma pista para você, mãe. Será que você está educando intencionalmente ou você está contando com a sorte? Você tem clareza das tuas atitudes quando você diz um não para o seu filho, quando você impõe limites, mesmo quando ele faz birra, quando ele bate o pé? Será que você tem convicção do porquê? Entende? Não existe uma certeza 100%, Roger, não adianta. Mas quando a mãe tem pelo menos um projeto de vida para esse filho, como assim, Milene? Nós temos também um vídeo falando sobre isso, né? Mas de forma resumida aqui, como mãe que você espera ver seu filho daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Então, se você nunca parou para pensar, você está conduzindo uma educação silvestre, uma educação que vai deixar a mãe natureza tomar o seu rumo. Só que tem um problema, eu acabei de falar que nós vamos lapidar os nossos filhos, eles são preciosos, mas se não tiver a nossa maneira de orquestrar essa educação, de conduzir, eles vão ser guiados à própria sorte. Aí o que não se ensina em casa, eles podem aprender lá fora e aprender de forma distorcida. Além disso, eles não vão estar preparados para enfrentar a vida. Então, esse medinho, esse friozinho na barriga, ele é bom, como eu disse, porque faz nós buscarmos informações, nos tira da zona de conforto, entende? Então, até certo ponto, mãe, não precisa se livrar totalmente desse medo, né? Agora, o que não pode também, Roger, é assim, ó,
As mães com medo do futuro do filho, com medo, que a gente sempre fala, medo de que elas possam magoar o filho, que elas possam traumatizar seus filhos, elas não educam. Esse medo também não é bom, né? Porque a gente já cansa de falar, quem ama educa, como diz o mestre Samitiba. Então, é importante ter isso em mente. O que eu desejo para o seu filho? É isso que você precisa saber, entende? E aí, quando você estabelece um projeto do que você pretende ver no seu filho ou desenvolver nele, aí você vai trabalhando em todas as áreas, na área emocional, na área psicológica, na área espiritual, na comportamental, enfim, em todas as áreas. E a partir disso você tem um parâmetro para saber se você está conseguindo alcançar esse objetivo ou não. Agora, não dá só para esperar, achar que todo mundo faz, quer decidir, sabe? Ser levado no oba-oba não dá. Daí... Milene, próxima pergunta. Essa eu achei interessante. Como argumentar o argumento da criança com paciência? Então, olha só que interessante. Como argumentar o argumento da criança, mas fazer isso com paciência. Então, a pergunta já é a resposta. Você precisa argumentar com paciência. Agora, talvez essa pergunta se dá, Roger, porque quem sabe a mãe não sabe o que falar. Então, veja, nós temos uma criança ou um adolescente, tanto faz, que mesmo que ele seja aquele adolescente estudioso, que gosta de ler, que tem muitas informações, ainda assim você, mãe, é quem conhece mais da vida. Você tem mais experiência do que a vida, né? Do que seu filho sobre a vida. Então, cabe a você ter clareza dos argumentos. Esse negócio, Roger, você não vai fazer, mas por que não? Porque não é resposta. Porque sim, não é resposta. Então, você sempre tem que estar uns 3 passos à frente do seu filho e argumentar. Veja, o problema, Roger, é que me dá a impressão que uma pergunta dessa é que quando a mãe vai explicar, já está no calor da emoção. E os pais não se atentam ao fato de que se você construir esse relacionamento de pais e filhos baseando-se sempre no diálogo, sempre na conversa, não precisa chegar a esse ponto. Por quê? Porque provavelmente se os pais conversarem como hábito, como fundamento para desenvolver, para ajudar o filho a se desenvolver, né, apresentando situações, olha, tá vendo essa cena do filme? O que você achou disso? Né? Será que isso é legal? Será que combina com as pessoas que querem ser honestas? Sabe, aproveitando ali situações do dia a dia, às vezes não precisa chegar a esse ponto, porque o filho já sabe o que os pais pensam e confiam que quando o pai e a mãe diz não, é não. Existe uma razão, existe um porquê. Então hoje, quando os pais deixam para educar ou deixam para conversar de forma corretiva, tendencialmente vai ter mais conflitos. E às vezes pode acontecer. Os filhos estão munidos de melhores argumentos do que os próprios pais. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Então, Roger, nós precisamos estar 3 passos à frente dos nossos filhos. Então, não é uma questão de bate-boca, não é isso. Mas numa conversa, numa discussão em que se discute uma ideia, um assunto, a mãe precisa ter clareza. Se o filho fala 2, a mãe já tem que estar no 4. Se o filho fala 6, a mãe tem que estar no 8, entende? Ela tem que estar munida de maiores e melhores argumentos. Nós temos uma edição do podcast, um episódio do podcast, que é o Haja Paciência. E aqui ela falou o seguinte, né? Como argumentar o argumento da criança com paciência. Aí eu fiquei pensando, a gente não sabe quem é, quer dizer, eu sei quem é porque eu vi lá, mas eu não conheço. Não é uma pessoa que eu conheço, eu não tenho a mínima ideia, assim, da vida dela, enfim. Mas eu entendo aqui que ela já está respondendo a criança com impaciência, né? Está perdendo a paciência. Também pode acontecer e tem que tomar cuidado, né, Milene? Que às vezes a criança está argumentando assim, tranquilo, não sei, e a mãe perde a paciência porque está irritada lá no serviço, com o marido e desconta na criança, né? Isso pode acontecer. E geralmente, quando os pais perdem a paciência com o filho, normalmente não tem muito a ver com o filho. É o que você acabou de falar. Então você, mãe, precisa tentar diagnosticar, mas peraí, qual é a verdadeira razão da minha irritação? Qual é a minha verdadeira razão de eu perder a paciência com meu filho? Entende? Mas pode ser também, Roger, casos assim, que a mãe diz não e o filho insiste. Daí ela diz não, porque não, mas não convence.
entende? Ela só diz não, é aquela velha história, tá, antigamente funcionava o porquê não, o porquê sim, hoje são outras realidades, outras gerações, então os pais precisam explicar o porquê, e aí mesmo quando após explicar os porquês, né, e o filho entendeu, filho? Entendi, mas não concordo? Então, mesmo assim, você tem que obedecer. O que não pode é ficar batendo boca com o filho, sabe? Tem que chegar um momento que os pais precisam dar um ponto final na conversa, senão isso vai se desgastando e ninguém chega a lugar nenhum. Deixa eu pedir pro pessoal compartilhar esse vídeo, né, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, né, Milene, para receber as notificações de novos vídeos. Deixa eu só voltar. Haja paciência é o tema desse que eu falei aqui agora, né? Tem um episódio completo falando sobre aí como que você controla essa paciência, tomar cuidado para não perder paciência no momento errado. Enfim, é mais um episódio completo, né, Milene? É isso aí, corre lá. Você que quer desenvolver a paciência precisa assistir esse episódio. Haja paciência, tá lá o título do episódio. Bom, então vamos lá. Curte, compartilha, segue a gente também no Instagram e no Face, né, Milene? É isso aí, tem o site, né, Roger? www.mileneferreira.mr21.com.br. Tem também o canal do Telegram. Aqui embaixo na descrição tá o link para você participar do Telegram. E Milene, lembrei de mais tem um. mais uma? Tem o Spotify? Tem o Spotify, é verdade, tinha esquecido. Esses dias uma mãe mandou uma mensagem pra mim dizendo assim, te achei aqui no Spotify, agora ela viaja de uma cidade pra outra, trabalha, falou, agora você vai comigo todos os dias, que bacana. O Spotify são os áudios desses vídeos do YouTube, então para você procurar no Spotify é Milene Ferreira, aliás, podcast MR21 Milene Ferreira, podcast MR21 Milene Ferreira. Mais algum? Não, acho que deu, não, né? Acho que agora deu, né? Deu. Milene, próxima pergunta. Ó, seguinte, teve uma mãe aqui que fez praticamente um resumo do que outras mães perguntaram. Então eu peguei a pergunta dela. Tá. Que é assim, ó, irritação na adolescência, como lidar? Ela escreveu, idade de confusão, questionamentos, oscilação de humor. Perfeito. É exatamente o que acontece. Veja, assim como as fases da infância, na adolescência também existem fases. O que nós, mães, precisamos ter em mente é que a adolescência, ela não é uma fase complicada como se existem tantas falácias ou tantos dizeres, e aí cola-se uma etiqueta ali e a adolescência é complicada, né? Tanto que falam aborrecência. Não é verdade, Roger. Isso é um mito que criou, inclusive, para facilitar e justificar o comportamento ou o mau comportamento dos filhos. Agora, o que é fato? É fato que a adolescência é uma explosão de hormônios. Então, às vezes, essa irritação do filho, da filha, é consequência desses hormônios que estão à flor da pele. Então, por que ela se torna uma fase complexa? Não complicada, complexa. Porque às vezes o corpo dessa criança desenvolveu tanto, mas a mente não acompanhou. Entende? Então ela está na busca de uma identidade, afinal, quem sou eu? Eu não sou mais aquela criança, mas também não sou adulto. Mas espera aí, eu quero decidir como adulto, só que eu dependo dos meus pais. São eles que ainda dizem sim ou se não para mim. E às vezes gera também uma confusão assim, que eles conseguem tratar bem, né, as pessoas lá de fora, mal as pessoas de casa, mas ele é o primeiro a defender a mãe quando alguém fala mal, mas na casa maltrata a mãe. Acontece isso também. Por quê? Porque quem está no piloto são os hormônios. Então isso é natural. Agora uma coisa precisa ser dita, eu sempre falo isso, e que as mães precisam entender é que na adolescência vai explodir tudo aquilo que estava latente. O que isso quer dizer? O que estava escondido. Às vezes as pessoas usam essa palavra latente como se fosse algo que estivesse exposto. E não, o sentido da palavra é justamente o contrário. Latente significa escondido, abafado, sabe? Então, durante a infância, conforme foi a educação dessa criança, Roger, os seus sentimentos, as suas dúvidas, aquilo estava latente. E na adolescência, que é o momento que pode gerar uma confusão, ele vai explodir, ele vem à tona. Então, a adolescência não é aborrecência, não é uma fase difícil, e aí nesse momento já não é mais a fase da bronca. Na adolescência, nessa confusão de identidade, de busca de saber quem se é, cabe aos pais ter paciência
e orientar, conduzir. De que maneira? Não é assim, senta aqui agora e eu vou falar sobre esse assunto com você. Não é assim. É, mais uma vez, aproveitando situações do dia a dia, é um filme, é uma série, é o comportamento do colega, do vizinho, da própria mãe, entende? É aproveitando e sempre, Roger, constantemente ensinando, orientando, orquestrando. E é importante também falar que nessa fase, as mães e os pais precisam estimular o filho a expor os sentimentos, sabe? A falar. E de que maneira? Não é fala que eu discuto agora. É desse jeito. É informalmente. Os pais precisam exigir que por exemplo, e ser inteligentes de formular boas perguntas. Daí, como é que foi lá na aula? Tudo bem? O que o adolescente vai responder? Tudo bem. Não vale, entende? Detalhes são importantes, porque é aí que ele vai começar a sair dessa confusão, se entender, fazer a leitura de si mesmo e do mundo, e aí colocando os sentimentos em ordem, como? Comunicando, né? Ele vai conseguindo atingir a maturidade e a controlar essa explosão de hormônios. Milene, agora eu assim, vendo as perguntas, né, como eu disse para você, eu fiz um resumo dessa que você respondeu agora, porém essa próxima é uma pergunta bem pontual, assim, e eu até na hora eu pensei, nossa, eu acho que essa criança essa adolescente passou da irritação, foi para um nível mais complicado, porque a mãe fala o seguinte, meu filho tem 16 anos, me maltrata, mas trata todo mundo bem. Por que isso? Dá para mudar? Dá para mudar sim. E a mãe tem que ser proativa, não pode esperar, ela já esperou tempo demais para chegar nessa situação, como nós falamos anteriormente. Se chegou a esse ponto dos filhos, do seu filho, da tua filha te maltratar, mãe, é porque você permitiu, né? Você se dobrou a isso. Agora, se um filho não é capaz de honrar pai e mãe, não é capaz de tratar bem os pais, não será lá fora. Então lá fora ela está criando uma performance, ela tem uma certa inteligência que é a questão da utilização da máscara social. Agora a pergunta é, quem é seu filho de verdade? É quem ele é lá com os outros ou quem ele é com os pais em casa? E eu lhe digo, é quem ele é com você, mãe. É essa maneira, entende? Então, o que pode acontecer? De certa maneira, isso vai se agravar na vida profissional, isso vai se estender para a vida social. E quando essa máscara cair, porque vai cair, por mais que demore, mas um dia vai cair, isso vai trazer prejuízos para esse filho, para essa filha. Então, de que maneira mudar isso? Não tentar resolver no calor da emoção, quando o filho está maltratando, quando está falando, né, xingando os pais, não é hora. Primeiro resolve situações pontuais, de repente uma situação agora é a questão do celular, ela está revoltada porque você decidiu confiscar o celular dela. Primeiro resolve a situação, baixa os ânimos e aí você começa a conversar que a partir de agora você não admite mais esse tratamento, afinal de contas você é mãe. Agora, Roger, uma maneira que faz os filhos entenderem o valor dos pais, primeiro é quando os próprios pais ensinam isso, exigem que os seus filhos respeitem eles, mas principalmente quando os pais exercem a sua autoridade. Pais que abrem mão da autoridade porque acham que isso vai traumatizar o filho, porque querem atender aos desejos dos filhos, eles acabam justamente dando o efeito contrário, como a gente falou, né, em outros episódios. O filho não respeita, né, não entende. Então, quando pai e mãe se posicionam e dizer, você pode olhar para mim porque eu sei o que é melhor para você e eu vou até as últimas consequências e se você não obedecer, você vai sofrer as consequências que serão essa ou essa. Enquanto a mãe não fizer isso, essa filha possivelmente não vai respeitar ela. Milene, minha mãe era muito ruim e sem carinho. Tenho medo de ser ela. Por isso, deixo meu filho fazer tudo. Ai. Ela nem tá perguntando, né? Uhum. Ela já tá constatando. Minha mãe era muito ruim, sem carinho, tenho medo de ser ela, por isso que eu deixo meu filho fazer tudo. Mas eu entendo aqui que tem uma preocupação, né, nesse comentário dela, né? Exatamente. Do contrário, ela não teria mencionado, né, que deixa o filho fazer tudo. Então, mãe, veja, você não é a tua mãe. Primeiro ponto, você é você. Uma coisa que é importante a gente ter clareza é que o nosso passado, ele não define o nosso futuro, nem o presente, entende? O nosso passado tem uma serventia, Roger, ele é um marco para nós. Então você, mãe, que sofreu com a sua mãe, que era muito ruim, talvez ela não dava carinho, talvez ela não sentava para conversar, não explicava as coisas da vida, era na base
né, do bicudo, do tapa, da gritaria, e você tem medo de reproduzir isso. Só que o outro extremo também é ruim. Deixar o filho fazer tudo também é uma forma de negligenciar o amor e a educação. Você precisa encontrar o equilíbrio nisso. De que maneira? Bom, o meu marco era essa referência de mãe que eu tenho. Esse modelo eu não vou ser. Pois bem, mas qual é o equilíbrio entre isso e o que eu estou fazendo? Porque deixar o filho fazer tudo vai trazer prejuízos. Então veja bem, você vai construir, né, uma educação em que o filho não vai te respeitar. Porque quando as mães deixam, né, a educação solta, esse filho não tem condições, né, de saber o que é bom para ele. Então, mãe, você precisa exercer o amor pleno, que é o amor que ama incondicionalmente, isso seguramente você já faz. Depois tem o amor que ensina, você vai ter que ensinar o teu filho o que é certo e o que é errado. O amor que exige e aí o amor que aplica consequências. Deixar o filho fazer tudo não é sinônimo de um amor, né? Pelo contrário, é negligenciar essa função, essa atribuição de mãe que é educar, que é preparar seu filho. Então, quando eu digo não, quando eu imponho limites para os meus filhos e exijo isso e aplico as consequências, na verdade eu estou preparando ele para a vida. Eu amo tanto ele, Roger, o meu filho, que eu não vou deixar que ele fique à própria sorte, que ele vá sofrer lá na frente o que eu posso, que eu tenho condições agora de ajudar ele a se desenvolver. Agora, eu não posso me desenvolver por você. Você não pode me desenvolver, mas nós podemos fazer o que para os nossos filhos? Proporcionar ambiente, oportunidades com diálogo, com conversa, com situações, né, com a educação intencional, orquestrar essa educação, esses passos dos nossos filhos para que eles se desenvolvam e estejam preparados. E sem dúvida, quando os pais ensinam, cobram, exigem, aplicam consequências, é impressionante como os filhos respeitam os pais, amam e confiam neles. Eu fiz um resumo agora. Resumo não, mas assim, algumas perguntas muito parecidas referente a isso que a gente vai falar agora. Então, resumir mais ou menos assim, qual que é o papel do pai e da mãe, né, para auxiliar, ajudar o filho a estudar, se eles têm que fazer alguma coisa, o que ele tem que fazer a estudar agora nesse momento da pandemia, que eu acho que 100% das escolas estão com suas aulas teleaula, aula online. Uhum. Então veja, o que os pais devem fazer agora, né, na pandemia? Exatamente o que deveriam estar fazendo antes da pandemia. Porque, Roger, alguns pais equivocadamente acreditam, né, nesse equívoco de que eu vou escolher uma boa escola para o meu filho, seja ela pública ou privada, e aí pronto, eu já fiz o meu papel, agora é com a escola, né? E não é. O sucesso escolar de um filho, eu diria assim que os 80% depende da família, muito mais do que da escola. Como já disse Mário Sérgio Cortella, ele explica assim, olha, o aluno, ele é transitório. E lá ele vai dividir a atenção da professora com mais 25, 30, 40 outros alunos. Mas em casa o filho, ele não é transitório, ele está ali para sempre, às vezes só ele, um irmão, e passa maior tempo com os pais. O que isso tem a ver? Não quer dizer que é o pai e a mãe que vai ensinar a matemática, o português, a história, a geografia. Não, essa é a função da escola. Conteúdo, explicar conteúdo, certo? Mas, se o pai e a mãe não desenvolver nos filhos o hábito do estudo, a compreensão da importância de se adquirir conhecimento, o quanto é relevante, o quanto vai impactar a vida dessa criança, desse adolescente, o conhecimento agregado, mais do que isso, a disciplina de aprender a fazer mesmo não gostando, mesmo não estando afim, é a família que ensina isso. Isso são princípios, isso são valores. Então, essa envergadura de caráter, de personalidade, é a família que dá. E isso vai contribuir diretamente no desempenho escolar. Então, veja, nesse momento, é natural, a gente viu muitos memes, muitas piadas, muitas, né, nas redes sociais de mães desesperadas, né? Teve uma, por exemplo, assim, não sei se você viu essa, que ela tá falando, mas mostrando um cartaz aqui totalmente diferente. Ela fala assim, gente, eu tô tão feliz de estar com meus filhos, e daí aqui dizia, não suporto mais. Daí ela vai, socorro, né? Mas aqui ela tá falando outra coisa pros filhos não ouvirem. Então, isso só trouxe à tona, Roger, um problema que estava latente, que estava maquiado, entende? Eu acho que a pandemia
deu assim a oportunidade de trazer esse problema à tona e de fazer os pais perceberem que eles são peça fundamental, importantíssima para o desenvolvimento escolar dos filhos. Agora sim, no dia a dia, de forma prática, a tarefa do filho. Primeira questão, pai e mãe não têm que fazer a tarefa do filho. Eles já tiveram a fase de escolarização. É o filho que precisa aprender, memorizar, desenvolver, certo? Então, quando a mãe faz para o filho, Roger, essa mãe não tem noção do quanto ela está prejudicando essa criança. Quando ela tenta disfarçar a letra como se fosse do filho, sabe? Até isso? Até isso. Ela está ensinando corrupção, ela está ensinando desonestidade, ela está podando as capacidades do seu filho desenvolver coordenação motora, entende? Então, assim, pode acontecer situações, mas meu filho não aprendeu mesmo, porque é em casa, é na tarefa que ele vai desenvolver, que ele vai de fato aprender. Na escola ele foi entender, e em casa ele vai aprender como? Exercitando. Outra angústia das mães que eu vejo, que elas falam assim, eu não lembro mais desse conteúdo, eu estou tentando assistir umas aulas no YouTube, eu leio a apostila, mas eu não consigo ajudar meu filho. Calma, que bom, porque na verdade não é essa a função da mãe. Ela pode ali tentar tirar uma dúvida, mas não assim, eu tenho que explicar o conteúdo para o meu filho porque ele não entendeu. Mas espera, ele não entendeu? Então volta a aula e assiste de novo. Mas a aula foi remota, foi online, foi ao vivo, não dá para voltar. Então leia a apostila de novo. Vai ler até entender. Procura outras aulas no YouTube, tenta fazer exercício até conseguir. É isso, Roger, que está faltando. As crianças estão muito fragilizadas porque os pais querem poupar demais eles, entende? Meu filho não entendeu. Tá, mas espera aí, quantas vezes ele tentou? Ele chegou a chorar de raiva até conseguir? Não. Então, não foi o suficiente. Entende? Porque aprender dá trabalho e às vezes dói mesmo. E aí por isso que a gente fala da questão, o celular é mais interessante, é mais gostoso e as mães ficam com pena. Não tenha pena de desenvolver seu filho, não tenha dózinho, tenha dó de quem ele vai se formar, quem ele vai ser lá na frente. Uma pessoa medíocre, que não adquiriu conhecimento, que não se desenvolveu, que às vezes vai estar abaixo da linha mediana. Por quê? Porque faltou o desenvolvimento, o treinamento da insistência, da persistência, do vigor, sabe? Puxa, eu não quero fazer, isso é chato, mas eu preciso fazer, eu vou fazer, entende? E daquela sensação gostosa que tava tão difícil, mas eu consegui. E outra, fui eu que consegui. Mamãe não fez pra mim, papai não fez pra mim, fui eu que fiz. E os pais estão colocando os filhos tão de lado que eles não estão nem tendo oportunidade de desenvolver esse sentimento, essa sensação. Milene, filhos birrentos, outra pergunta também. Fez sucesso essa pergunta, várias. Como é que resolve, como é que soluciona a questão das birras dos filhos? Eu tô até estranhando não ter nenhuma de birra. Sempre tem, né? Então, Roger, veja, como a gente até já mencionou, a questão das birras, elas começam sempre ali com 2 anos de idade, tem até algumas teorias que falam a crise dos 2 anos, mas veja, então vamos lembrar que a crise é natural da criança, porque ela quer atender um desejo instintivamente e é só o que ela sabe fazer, entende? E às vezes quando diz não, ela não tem o controle das suas emoções e acaba fazendo birra. Pois bem, a questão é o que fazer. Então, mãe, se o seu filho, a sua filha já está entrando nessa fase, tenha paciência, porque como a gente disse, ele vai tentar. Ele vai agir porque é humano e, enfim, faz parte do pacote. Agora, o que é que a mãe deve fazer? Ela não deve dar plateia, ela não deve dar audiência para esse filho. Ele vai entendendo que se cada vez que ele fizer birra, que ele bater o pé, que ele der chiliquezinho, ele vai perder a atenção da mãe. A melhor coisa a se fazer, Roger, é sair do ambiente. E não ficar de longe olhando o filho para que o filho tenha o contato visual, porque isso é tudo que o filho quer. E se a mãe, com medo de não saber o que fazer, ceder aos desejos do filho, aos caprichos, às vezes é uma coisa até que põe a saúde dele em risco, perigoso, não pode pegar na faca, mas ele quer pegar na faca, entende? A mãe vai cedendo, né? Lembra que a gente já falou, vai criando o mecanismo e ele vai entendendo. É só eu fazer isso e ela cede. E às vezes a mãe, dependendo, tá no ambiente público, ela fica com tanta vergonha, então tá logo esse doce. A famosa cena do mercado. Então pega de uma vez isso aí, me dá sossego. Isso é prejudicial, porque ele conseguiu uma vez, ele vai tentar a segunda, a terceira, e aí a mãe precisa conversar antes,
lembra que aconteceu? Não vai acontecer mais. Quando eu disser não, é não, e tem uma razão para isso. E o filho tem que obedecer, Roger. É legítimo que os filhos obedeçam aos pais, e é ilusão dos pais achar que eles só vão obedecer porque eles querem, porque eles entenderam e compreenderam. Não, é justamente porque eles não sabem entender as suas emoções que os pais precisam orquestrar, dizer o que é certo e o que é errado, não deixar os filhos à mercê. Também às vezes falam assim, eu já vi, eu li várias coisas sobre isso. Reforce a positividade. Dizer não vai educar o filho. Vai educar o filho sim, como não? Você é o parâmetro para essa criança do que é certo, o que é errado, do sim e do não. E o problema não é o não ou o sim, o problema é o mau uso dessas duas palavras, entende? Então assim, de forma bem prática, o filho começou a fazer birra, sai da presença dele. E tem mais um detalhe, você não adianta às vezes só realmente dizer, não faça isso. Dê uma outra alternativa, não faça isso, largue essa faca e sente na mesa, tá vendo? Sente na cadeira, você deu um outro comando, você possibilita a criança de se desligar, né? Então, às vezes, dependendo da situação, Roger, nossa, tô falando muito, né? Dependendo da situação, se você tá num ambiente público, né, você não quer se constranger, você pode usar um limite de contingência rápida, entende? Não educa, mas soluciona o problema ali pontual. A criança está insistindo ali, eu quero brinquedo, já tem vários, ela quer mais um, o que você faz? Tira a criança do campo de visão desse brinquedo e chama a atenção para outra coisa, entende? Isso vale, como eu disse, não educa, porque você precisa desenvolver a consciência dessa criança, ensinar, lapidar, né? Mas alivia um pouco ali no momento da vergonha e do constrangimento. Nós temos mais informações sobre esse tema, de como fazer tudo isso no método MR21, né, Milene? É isso aí, Mães Raízes, né, no século XXI. Quais são os limites, né, quando aplicar, porque tem tipos de limites, você sabia disso? Pois tem tipos de limites, a gente fala sobre castigo também, afinal é certo ou é errado, né, hoje em dia, castigo, não pode falar essa palavra. Pode sim, você precisa entender por quê. Método MR21. Milene, para fecharmos, como saber se o jeito que eu estou educando tá certo? Essa é a pergunta da mãe. Pergunta bacana. Eu escolhi para fechar aqui hoje o nosso bate-papo, nosso podcast. Ótima pergunta e tenho certeza que essa é uma dúvida de muitas mães. Como saber se o que eu estou fazendo está certo, se a maneira de educar está certa? Bom, se você tem um projeto de vida para o seu filho, você já tem um parâmetro, certo? Porque a maneira como ele vai reagir às circunstâncias, às ofensas, às frustrações, às alegrias, às conquistas, vai te dar pistas para você perceber se ele está reagindo, se ele está se desenvolvendo dentro de um projeto que você imaginou. E lembrando, né, Roger, vale a pena repetir. Quando a gente fala em projeto de vida, não é que profissão ele vai exercer. Não, isso é uma escolha dele. Projeto de vida tem a ver com caráter, tem a ver com princípios e com valores, tá? Então, se você vislumbra seu filho sendo um homem honesto, trabalhador, uma pessoa confiável, uma pessoa idônea, né? Então, o que você está fazendo hoje, durante a infância, para alcançar esse objetivo, esse projeto de vida? Então, se você tem isso com clareza, você tem pontos, marcos, para saber se o que você está fazendo está dando resultado ou não. Agora, como nós estamos falando em desenvolvimento de seres humanos, não existe, Roger, um teste. Vamos fazer um teste, aplicar um teste para saber se o filho está ou não atendendo. Até porque, até mesmo em testes psicológicos, ele pode retratar um momento. Não uma verdade absoluta de quem ele era e quem ele vai ser, mas um momento. Então, ele é limitado de certa forma. Então, mãe, não tem assim outro jeito a não ser estar atenta, sempre observando. Entende? A gente sempre fala, você pode confiar no seu filho sempre desconfiando, e isso é válido, é necessário, porque acontece. Às vezes seu filho é um anjinho de candura na casa, mas na escola, meu Deus do céu, é insuportável. O comportamento dele, ele é irônico, ele é arrogante, entende? Isso pode acontecer. Então você precisa dar crédito às pessoas que estão à volta dele quando você não está. Jamais dizer assim, eu conheço meu filho, será? Será que a gente realmente conhece? Ainda mais quando eles estão se desenvolvendo, a fase da adolescência, um novo mundo, aquela busca da identidade. Então, a gente não pode nem superestimar e nem subestimar a capacidade dos nossos filhos, principalmente na questão de caráter. Só para reforçar,
também no método MR21, é possível você descobrir e saber como, né, Milene, fazer com que o mesmo comportamento que teu filho tem na tua frente, ele esteja longe de você, né? É exatamente isso. Qual mãe não quer isso? Com certeza. Bom, Milene, fechamos então mais um episódio. Já? Aqui com perguntas e respostas de mães raízes no século XXI. É isso aí. As respostas que você, mãe raiz, merece. Digna da mãe raiz. Isso mesmo. Você quer continuar participando com a gente aqui, mandando pergunta? Pode mandar pergunta aqui, ó, nos comentários desse vídeo no YouTube. Manda também no @MileneFerreiraMR21. Milene sempre responde, pessoal. Pode mandar direct, pode ir lá nos comentários. Enfim, faça como quiser. Milene, fechamos então? Fechamos. Valeu, Rob. Obrigada. Valeu mais uma vez. Na próxima semana a gente tá de volta. E obrigada, desculpa, pra você, mãe, que mandou as perguntas pra nós e enriqueceu esse momento aqui. É verdade. Obrigado a todo mundo que participou com a gente lá no Facebook e também no Instagram. Agora sim, forte abraço pra você. Voltamos na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.